gente, tudo bem? Eu tô tão feliz com a presença dessa pessoa aqui. Carol, obrigada pelo tempo, né, que tu tá dedicando a essa história. Prazer. Da Jamei. A Carol é uma pessoa muito espiritualizada, que transmite coisas muito intensas. Então eu digo, esse quadro aqui eu trago sempre pessoas que fazem com o coração. E a gente sente que tu faz muito com o coração, Carol. Então conta pra gente um pouquinho aqui do teu trabalho. Bom, eu trabalho nas áreas de qualidade de vida, espiritualidade, e eu ajudo bastante pessoas no processo de autocura. Eu sou apaixonada por cura. Esse é o caminho da minha vida. Essa é a tua linha. Não, e realmente a Carol é muito forte nisso. A gente sente a presença, assim, ela vibra isso. Então, eu através de um amigo, o Anthony, a gente estava conversando e ele falou, nossa, Dani, tu tem que levar a Carol pro teu quadro e tal. E eu falei, vamos lá, né? Apresenta a gente. E a gente se conectou de uma forma muito bacana, né? Foi mesmo. Muito bom. Foi, né? Uhum. Super fluiu. Essas famílias, né, que se encontram aí pela vida. É muito lindo. Às vezes até eu acredito em reencontros, né, Carol? Como a gente, né, gosta da espiritualidade, eu acredito nesses reencontros. Talvez a gente já se viu por aí e nem sabe. Então eu trouxe a Carol aqui hoje para falar um pouco, gente, da história do desapego. Como é que funciona isso dentro do nosso coração, dentro da nossa alma? O que traz o apego também, né, Carol? O que traz o apego, essa coisa, não só das coisas materiais, como das emoções, das pessoas, dos lugares. O que faz, assim, como é que tu consegue passar isso pra gente, a história do apego e do desapego, Carol? Como é que tu consegue transmitir isso, assim, essa cura, né? Porque é uma cura, quando a gente desapega, é uma cura, é uma autocura. Eu achei interessante que você tenha trazido, né, o tema que a gente estava proposto a fazer era o desapego, e que você já tenha falado do apego, né? Porque, na verdade, a questão mesmo não é o desapego, é o apego. É o apego, verdade. Eu acho que, na essência, o apego está relacionado com o medo. Com o medo de quê? Que as coisas escapem de controle. Esse é num primeiro plano. Tá. Porque eu acho que a gente pode entender modos do apego se manifestar, né, e nos torturar, às vezes, inclusive, em diversos planos da vida. Certo. Então, no plano físico da matéria, né, o apego é o desejo de posse, é o acúmulo. No plano, enfim, tem várias outras questões. Mas no plano emocional, o apego pode se manifestar na forma de ciúme, mas o apego também está relacionado, por exemplo, com o desejo de status, de como é que a minha imagem impacta sobre os outros. Então, na verdade, a gente, às vezes, quando fala sobre apego, vai direto no plano material mesmo, né? Precisa se desapegar de coisas, mas a gente precisa também se desapegar de conceitos. Então, no plano mental, eu acho que é um dos aspectos que se manifesta muito o apego. Porque são aquelas ideias que a pessoa não abre mão. Convictas, né? Exato. E não... Julgamento dos outros, sabe? Aquela pessoa é isso, porque a gente não é nada, né? A gente é um ser mutante. Se a gente permitir, a vida cuida para que a gente seja assim, né? Exatamente. E eu acho que também a gente percebe no plano espiritual, embora nós temos aí em religiões, gurus, monges, pessoas que têm líderes religiosos, que às vezes não só eles têm uma questão mesmo, como eu dizia, de status, mas tem todos os devotos, tem todo um fanatismo, que também é um apego. Exatamente. Apego a uma crença, apego a um caminho, a pessoa quer te convencer que o caminho que você está seguindo não é o ideal. Esse é um apego também. Então, está relacionado com o desejo de controle, está relacionado também com as expectativas. Né? É um assunto vasto. Nossa, é muito vasto. E também tem a história assim, né, Carol, a gente se apega,
desapega e quando tu tá desapegando, se alguém deu valor pro que tu desapegou, lembra que a gente conversou sobre isso? A pessoa já volta a ter apego de novo, quer pegar de volta. Porque ela não deu valor, isso acontece, acontece com algumas clientes. Às vezes elas desapegam de algumas peças, a gente vai lá, fotografa, coloca no site, ou alguma modelo prova, ou a gente fotografa, e não dá muito tempo, mas não é poucas vezes que isso acontece. A cliente liga, ai, sabe aquela peça tal que eu não vou mais vender, eu quero ela porque eu achei que ficou tão linda essa combinação que eu nunca tinha pensado, e ela puxa de volta a peça. Eu falei, não, tudo bem, pode pegar. Aquela bolsa que, nossa, ficou lindo. E ela não dava mais valor para aquilo, mas quando uma pessoa dá valor, eu boto um holofote ali, né, ou até mesmo pessoas, né, Carol? Eu acho que acontece algo que é assim, com relação a objetos, Sim. né? A pessoa, ela, quando tem algum objeto que ela escolheu com carinho, com apreço, ou foi importante para ela, ou ela usou em momentos significativos, falando em roupa, né? Roupas, acessórios e tal. Ela se identifica com aquilo. Então, esse é um grande problema na questão do apego, porque eu tenho que encontrar, né, a minha expressão, o meu ser, a minha essência em mim, nua. Eu não preciso daquela vestimenta, daquele carro, daquela casa, daquela foto, né, para registrar quem eu sou, para codificar quem eu sou. Então, às vezes, eu acho que nesse processo que você trouxe, o que acontece é que a pessoa, ela solta, não quer mais, não usa faz tempo, mas depois, quando ela olha, é quase como se ela fosse perder um pedaço dela. Quando uma pessoa tem uma peça, por exemplo, que ela gosta muito e ela achou que ela ficou maravilhosa, é quase como se ela colocasse, apostasse naquela vestimenta ou, enfim, seja lá o objeto que for, um pedaço da identidade dela, do status dela. Então, uma valorização a mais, né? E tem a questão do desapego e do apego, atua num nível inconsciente muito forte. Por exemplo, falando de relacionamento, rapidinho, né? Às vezes tem relações que uma das pessoas não cuida da outra, não tem amor pela outra, não tece uma amizade, mas ela não solta. Ela não quer largar, ela quer manter aquele controle. Né? Ela não libera a outra pessoa. Esse é um tipo de apego, é um padrão de comportamento super negativo. Porque não abre para o novo, não se abre para o novo. Exatamente. Né? Desapego é se abrir para o novo. Ah, é muito boa essa frase, né? Bingo. Anota aí, Flavinho. Desapego é se abrir para o novo, é isso mesmo. Para deixar e confiar, né, Carol? Confiar, porque eu acho que é a parte mais difícil de a gente desapegar, como ela falou, de pessoas e confiar, deixa aí, porque daqui a pouco vai abrir alguma coisa nova. E tu consegue ter, de repente, um novo relacionamento que tu vai ser mais feliz, a pessoa também deixa ela ir para ter um relacionamento mais feliz. Ou aquela peça que tu não ama mais, aquele carro que tu não ama mais, que não faz mais sentido na tua vida, deixa aí para alguém ser feliz com ele, né? Ou com ela, ou com a peça, enfim. Então esse é o grande lance, assim, que a gente trabalha muito na cabeça dos clientes, de quem compra também, porque é uma nova história que está vindo para a vida dela, né? Todas as peças vão com uma história. Então essa história da moda circular representa muito isso, esse deixar ir. Ô Carol, e a gente estava falando um pouquinho ali atrás sobre a aceitação, né? A aceitação do desapego, né? Como é que isso funciona, assim, na cabeça das pessoas? Que tu atende muitas pessoas também, né, Carol? Tu tem quantos anos né? Nossa, 33 anos que eu estou atendendo. Tem 33 anos, gente. Imagina quantas pessoas não passaram ali. Nossa. As vivências, né, Carol? Muitas histórias. Muitas histórias. E como funciona isso que tu queria falar, assim, que a gente conversou um pouco ali atrás? É que eu acho que eu relacionei, né, inicialmente o apego com o medo, com o desejo de controle. Eu acho que a gente não tem controle sobre a vida, não tem mesmo, né? A gente vive nessa cultura toda, essa mentalidade científica de controlar todas as variáveis. A gente quer controlar, mas não tem. De verdade mesmo não tem. Né? Então, eu acho que a aceitação
é diferente de resignação, porque às vezes, por exemplo, tem famílias que perdem tudo de repente, num negócio, apostaram lá um dinheiro, ou enfim, aconteceu uma tragédia, perdeu tudo. O sentimento, né, que vem é um sentimento de um impacto grande, pode ser um trauma, mas você tem que aceitar. Não há outra reação a não ser aceitar. E aí tem uma história interessante que acho que é um povo africano que diz que se eles testam, vamos dizer, eles sabem se uma pessoa é muito apegada, claro, devem ser outras expressões, através de observar se a pessoa é mal-humorada e revoltada. Olha. Porque o mau humor perante os inesperados, ficar bravo, ficar revoltado, né, indica que você exige, porque uma coisa você gosta, você deseja, mas você exige que as coisas sejam do jeito que elas não estão mais sendo. Então, o que resta? Né? Resta desapegar, resta aceitar. Então, muitas vezes os processos, né, para você incorporar, principalmente quando é uma situação de uma perda, uma coisa grave, ele demora. Mas se você se mantém revoltado, com aquela mágoa, com aquela amargura, fatalmente tem uma doença que vem por aí em algum nível. Né? Com Porque certeza, amargura. O que você falou foi muito legal, que é esse giro para entrar o novo. Sabe? Se eu, mesmo falando de objetos, vamos lá, né? Eu tenho lá o meu estilo. Tem pessoas que têm um estilo assim de se vestir, digamos, mais definido e tal. Então ela fica com aquelas peças e passa ano e ano, às vezes ela acumula novas porque ela quer se atualizar, mas ela tem essa peça caríssima, seda, não sei da onde, um valor enorme, né? E ela fica com aquele espaço lá, que não é só o espaço físico do armário, que não é só ela não fazer uma doação e dar oportunidade para outras pessoas usarem, mas é o espaço da experiência de vida dela. Porque quando ela sai com a roupa mais nova, atrás dela tem aquele armário cheio de coisa. E a gente não... A gente é um conjunto, né? Nós somos um conjunto. Tudo aquilo que a gente acumula está lá em algum lugar. A energia, são como fios que a gente tem, a né? Energia. Exatamente. É isso mesmo. Por isso que a gente fala muito, né, sobre fazer energia circular. Eu estava falando com o Anthony sobre isso também, tirar as coisas do armário, não necessariamente a gente precisa estar lá colocando novas e tal, mas ver tudo com um olhar, abrir. Né? Abrir, ver com um olhar mais clean, assim, o que realmente eu tenho, o que realmente eu uso, o que realmente faz sentido na minha vida, não ficar aquilo entulhado de coisa que tu não consegue nem se encontrar, né, Carol? E na vida também, eu acho, nos sentimentos, nessa coisa do apego, né, com não só bens materiais, mas pessoas, amizades, lugares. Eu acho que isso também acumula muito e tu não consegue se abrir para o novo. Eu estava pensando uma coisa quando você estava falando que eu achei muito interessante, né? Que quando você abre espaço na sua vida, você falou assim, perfeitamente, não é que ela vai, tira tudo isso, coloca coisas novas, porque aí tirou uma coisa para outra. Exatamente. O entulho tá lá, mudou de face, né? Mas eu pensei o seguinte, que quando você abre espaço, e pode ser espaço afetivo, enfim, não é que você terminou um relacionamento que está difícil para você e as pessoas falam, vamos sair, né? Você tem o seu tempo. Exatamente. Mas se você simplesmente está conectada mais com você do que com aquela história, você abre espaço para o novo te encontrar. Porque o novo está aí. É isso que eu pensei. Eu falei, nossa, que ideia incrível, né? O novo está passando aqui. Mas se eu estou lá carregando o meu baú de mágoas, de expectativas, dos meus desejos, não é justo que as coisas sejam assim, eu nem vejo o novo. Nossa, que profundo, Carol. Que profundo. É mesmo, é a mais pura verdade. E também tem a história, assim, que tu acabou de falar, é assim, não tô pronta, né? Não tô pronta pro novo, mas às vezes pega qualquer coisa ali só pra preencher aquele vazio, né? Porque eu vejo muito isso também em relacionamento e tal. Mas agora eu tô solteiro, agora terminei um namoro. Pegar todas. Pegar todas, sai na balada, pega todas, daí volta pra casa mais frustrado. Sim. Volta pra casa mais frustrada. Eu vou namorar. Namora qualquer um. Passa ali o Zé do Picolé, vou namorar. E aí, gente, não faz sentido aquilo na tua vida, tá só preenchendo aquele buraco, sabe? Então, eu acho que a Carol também trabalha com isso, com a autocura, né? Com as pessoas se entenderem, cada um tem o seu momento. O momento do luto é necessário.
a gente... Mas até o luto, sabe? Desculpa te interromper. Sim. Até o luto, eu vejo muitas vezes em processos, né, com pacientes e tal, a pessoa, ela... Porque a gente tem o apego às crenças, né? Sim. Como é que eu tenho que me Sim. comportar dentro do luto? Sim. Então, às vezes, a pessoa está simplesmente vivenciando aquele momento, aquela tristeza. Mas tem momentos de alegria no meio do dia e ela não se permite porque ela não pode, porque se estabelece algo que está fixo, porque o apego está relacionado à rigidez. Perfeito. E o desapego à flexibilidade. Perfeito. Né? Perfeito, perfeito, perfeito. Tem uma experiência muito interessante que eu vivi, desculpa, quando eu estava morando com os Chavantes. Quando eu fui trabalhar nessa aldeia, porque eram várias espalhadas num território bem amplo, assim, entre Mato Grosso e Goiás, o Chavante mais velho, ele estava com 106 anos, calculavam, enfim, ou seja, ele era, assim, hierarquicamente falando, né, o patriarca de toda a tribo. Certo. A Poena era o nome dele. E quando eu cheguei, quando eu cheguei nessa aldeia, eu trabalhei em 2 aldeias diferentes. Quando eu cheguei nessa aldeia, ele morava lá, nessa época, que ele faleceu. Ele tinha acabado de falecer. Uau. E aí, tem uma história linda, assim, primeiro que todos os parentes, né, quando morre um parente, eles dão muito valor pro cabelo, né, o corte do cabelo, eles pintam, passam genipapo, eu não me lembro o que é para o cabelo ficar todo escuro, eles cuidam muito, eles são bem vaidosos. Sim. E quando alguma pessoa da família morre, raspa a cabeça. Ah, é? Todo mundo que tem alguma relação. E como ele era o patriarca, todo mundo tinha relação, então praticamente a aldeia estava toda carequinha. E eu fiquei, num primeiro momento, dormindo numa casa que era mais afastada. Tinha lá o círculo, né, onde era a aldeia, onde eles estavam todos morando, a minha casa um pouco afastada, assim, não sei dizer quantos metros. E à noite, eu escutava um choro, era um tipo de um lamento, mas muito interessante, porque pela distância que eu estava, parecia que ia passando de uma casa para outra, não sei. E olha, eu acho isso fantástico. Então, quando uma pessoa morre, no caso uma pessoa, assim, principalmente uma pessoa muito importante, muito querida, uma referência para todos, existe esse choro ritual. Olha. Não é só o choro que na hora que a pessoa não aguenta ela chora, é aquele momento que é devotado para aquele chorar. Então, quando um termina, o outro continuava, tanto que às vezes eu escutava, depois fui me acostumando, às vezes passava um tempo maior. Então, é quase como se de um modo muito interessante, assim, vamos devotar esse tempo, né, para essa tristeza, que aí e ela passa a ser também como uma reverência, né, como uma celebração, sim, como uma conexão, sim, e depois no resto do dia não se falava nisso. É muito interessante, né? Mesmo. Como cada cultura lida com isso, mesmo, né? E eu vejo mesmo que... e a gente traz crenças, né? As limitações, essa história que tu veio falar do luto, realmente faz muito sentido. Mas no lance do apego, a gente voltando pro apego, às vezes também querer maquiar aquela situação, né? Sim. Maquiar aquela situação, não, tá tudo bem, tá tudo jóia, não tô sofrendo, não, partir pra outra já. Então, assim, eu acho que também faz parte de um amadurecimento de cada pessoa, né, Carol? E, com certeza. Né, amadurecer e sentir realmente, não, calma, é o meu momento, ainda não estou desapegada. E né? também porque essa autoobservação, esse processo de se autoobservar e tal, ele é muito delicado, ele tem nuances, você não consegue analisar e detectar que estágio que eu estou. Exatamente. Porque, às vezes, quando se fala em desapego, né, você tem uma ideia assim de que a pessoa que fica de boa, tá tudo tranquilo, sou tão desapegada, não ligo para nada. Mas, na verdade, assim, compreender o que é o processo de desapego é você ser capaz de viver as perdas, os sofrimentos, os sustos, né? As mudanças súbitas, enfim, e outras que você tenha que fazer, que às vezes tem coisas que não vêm subitamente, a gente sabe que tem que largar. Né? E você ser capaz, de um modo bem profundo e objetivo, olhar a situação. Como se você fosse capaz de sair um pouco daquele cenário que você está sofrendo, que você está triste, e você olhar de fora. Né? Porque
Tem uma história longa que eu não vou poder contar agora, né? Que é da mitologia indiana, né? E termina com essa frase: isso também passará. Olha só. Tudo vai passar, né? Só basta acreditar, né? Lembrar, né? Lembrar e acreditar, eu acho que botar fé nisso, né, Carol? Eu acho que as pessoas hoje, com essa correria de vida, também elas esquecem um pouco da fé, né? De aplicar a fé. A fé em si, né? A fé de que realmente vai dar certo, a gente vai superar, a gente vai fazer as coisas acontecer. As pessoas estão perdendo muito isso com esse dia a dia corrido, com tanta tecnologia. Eu acredito muito que essa história, não colocando uma religião, né? A gente defendendo qualquer religião, mas eu acho que a fé vem de dentro, né, Carol? A fé vem do teu interior, de acreditar que as coisas vão dar certo e que realmente dá, gente. É só botar a fé e acreditar mesmo que tudo vai dar certo. Às vezes, quando a palavra fé, para algumas pessoas, eu já tenho uma intuição que vai ser muito forte, porque a palavra fé já está relacionada com o mistério, com a parte espiritual mais profunda, eu uso a palavra confiança. Confiança, sabe? gosto porque muito. Aí é assim, você tem que ficar na confiança que alguma coisa vai acontecer, sabe? Que aí não atinge aquele lugar de negação, porque às vezes é difícil, né? Para algumas pessoas. Ótimo, confiança é uma ótima palavra. É uma ótima palavra. E Carol, a gente te olha assim e a gente sente que tu é uma pessoa desapegada, sabe? E realmente existe esse desapego mesmo com as coisas materiais, como tu já morou muito tempo nas aldeias, como que tu vive com isso, voltando para a cidade, voltando para as coisas urbanas, tu é desapegada, Carol? Olha, eu acho que, como eu disse, né, anteriormente, são muitos níveis, né? Certo. Eu tive essa experiência mesmo maravilhosa para mim, porque eu sou apaixonada pela natureza. A minha história foi diferente, porque eu acabei a universidade e tal, e eu queria conhecer o Maranhão. Começou assim, anos 70, final dos anos 70, e aí um amigo me falou: você está indo para o Maranhão? Então vamos comigo, eu estou indo conhecer um vilarejo na Bahia. E eu fui para Trancoso, que hoje tem nada de vilarejo, super VIP, né? E lá tinham, sei lá, acho que 6 brancos, assim, a gente só chegava a pé, levava muitas horas, não tinha estrada, enfim, era aquele povo que morava ali. Essa foi a primeira experiência. Então, eu fui, depois eu não saí de lá, fiquei 1 ano lá. Eu não fui até o Maranhão. Ainda bem que eu conheci depois e era um lugar bem complexo, assim, para eu estar sozinha, garota. Então, a minha experiência lá foi uma experiência tão profunda, porque eu me apaixonei tanto por tudo, pelo modo das pessoas viverem, pela simplicidade. E depois a vida foi me trazendo novas oportunidades, que foi morar com Chavantes, que foi morar depois numa fazenda que tinham várias famílias em Goiás, famílias da Europa e tal, vários amigos que acabaram comprando uma terra. Então, nessas situações, você precisa de muito pouco para viver. Então, meus filhos tinham, quando eu morei nessa região do Cerrado, meus filhos e todas as crianças dessa fazenda, uma galocha para o tempo de chuva, porque no Cerrado você tem a estação da chuva e da seca, e uma havaiana para o tempo da seca. Estourou a havaiana, pega outra. Não precisava ter... Sim, vários. Não precisava ter nada. Saía de galochinha ou saía de havaianinha, que às vezes perdia, trocava, pegava outra. Enfim, às vezes tinha outros calçados, mas não era necessário. Né? Então, quando você passa por uma experiência de ter a vida do seu dia a dia com o que é essencial, é muito interessante, porque, por exemplo, eu gosto de me vestir, gosto de escolher uma roupa, admiro moda demais, mas se eu não tiver nada, não me faz falta. Isso que eu acho interessante. Então, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa desapegada, porque eu cuido muito das minhas coisas, né? Então, às vezes, por exemplo, meus materiais de arte, aí o meu filho vai lá, pega, tal, e cadê? Aquele pincel. Você é muito apegada. Às vezes eu brinco com ele e falo: é fácil você ser desapegado com a coisa dos outros. É verdade. Né? Porque tem gente que é desapegada. Acontece. Né? Mas eu sou nesse sentido, assim, às vezes eu acho que eu sou cuidadosa tal, agora quebrou, foi. Tudo bem. Então, acho que também tem essa relação. É um equilíbrio, que né? você não fica sentindo falta, você não tem a dependência. Essa palavra acho que cabe bem aqui na temática da nossa conversa. A dependência do material. Pode viver muito bem com,
mas também sem e tá tudo bem. Essa experiência... Sabe, por exemplo, na questão do vestir mesmo, né? A dependência de estar vestida de determinado jeito para se sentir segura. Certo. Então, é real que quando você veste uma roupa, né, que expressa você, às vezes vai até um pouco além, você tem uma ousadia, alguém te orienta e você fala, nossa, será que eu tenho coragem? Gostei, né? Então, é uma coisa bacana. Mas, se eu não tiver, eu não dependo daquilo. Ok, também. Eu não fico insegura por não estar de um jeito ou de outro. Com certeza. Né? E eu passei um pouco por isso quando eu era garota, porque a minha mãe era estilosíssima e tal. Então, não, você não pode ir com essa roupa. Aí, passa uma maquiagemzinha. Aí, 15 anos, quebra de paradigma. Total. E tu herdou muitas coisas dela, né, Carol, que tu contou pra gente, que ela tem coisas belíssimas da mãe, que a mãe era muito estilosa e consumia, né? E aí eu demorei, né, porque talvez até por essa coisa de ser algo que pra mim parecia excessivo, eu fiz o contrário. Eu tinha 15 anos, eu usava a camisa do meu pai, relógio do meu pai, sandalhão. A gente foi para os Estados Unidos, era o tempo flower power, dos hippies mesmo, originalmente, né, sei lá, então... Eu fiquei apaixonada, a gente foi para São Francisco, aquelas pessoas com aquelas roupas, então eu tinha a calça baixa aqui, florida, toda arrebentada. Quebrei total, né? E aí, às vezes, tem isso, né? Para você se desapegar. Sim, aceitação. Né? Para você se desapegar de algo que é esperado de você, né? Porque tem isso, não é só das nossas crenças. Exato. Né? Você tem o grupo social que você está. Exatamente. Para você se soltar disso, às vezes você passa pela negação. Depois você faz as pazes. Aí você fala, pode ser uma coisa, pode ser outra. Ô Carol, e conta pra gente, já que tu é essa pessoa assim mais livre, né? O que tu gosta de vestir? O que te representa? Então, eu acho que eu passei muitos anos, após essa experiência de estar na mata, de estar vivendo com muito pouco, que era o que eu precisava, não tinha nem onde guardar, nem tinha utilidade, etc. Né, quando você está morando em lugares mais simples, não adianta você ter uma roupa sofisticada, como é que você vai lavar, né? Enfim. Não faz sentido. Depois eu fui morar em cidade, mas ainda era uma cidade, porque eu sou de São Paulo, nasci na capital, mas eu fui morar numa cidade próxima de São Paulo, que meu pai tinha uma casa de campo e tal, mas eu vivi com os meus filhos. Eu estou na mesma profissão há muito tempo, dando aula de meditação, aula de tai chi, trabalhando com as chamadas terapias alternativas, que na verdade são as mais tradicionais, mas enfim, né, um sistema paralelo, medicina vibracional, né, homeopatia, tudo isso. Que a gente ama, né? A gente ama tudo isso. Então, assim, esse tipo de linha profissional, né, que eu tenho há muito tempo, há 30 anos, não tinha remuneração alta por isso. Né? A minha irmã era uma pessoa que sempre teve uma boa condição, gostava de moda e tal, então ela me dava várias coisas. Entendi. Minha mãe também me dava. Aí e com se isso, adaptando. só que isso é uma coisa que leva tempo para você entender, que às vezes você fica com aquela roupa e fala, preciso usar, porque afinal é uma peça bonita. E aí foi aos poucos, né? Não é à toa que eu tô dentro desse universo. Eu tive uma grande amiga que eu acompanhei no processo terapêutico, ela se tornou consultora de moda. Ela é uma pessoa tem uma posição muito interessante nisso. Então eu estava me mudando para Florianópolis e ela, ai Carol, compra uns shorts, umas coisas mais novas, tal, porque eu estava sempre com aquilo que eu tinha, estava bom. Mas toda situação, que fosse um casamento, que fosse uma festa, não sei, acabava que aparecia uma coisa legal para mim. Eu tive um namorado que estudava muito astrologia, né? E eu tenho ascendente em Leão. Então ele dizia que pessoas que são do signo de Leão, do ascendente Leão, não me lembro, né? Que de algum jeito, nem que vai aparecer de última hora, ela tá bem. Então eu não me lembro, assim, nunca de estar em situações que eu me sentisse constrangida, porque estava todo mundo de um jeito e eu não. Certo. Né? Mas na alternativa também, né? Certo. Então, daí a minha vida foi mudando, não sei, fui tendo outras experiências, né? Aí eu tenho filha que morou na Europa, e aí o meu guarda-roupa de frio não tinha, então eu usava coisa da minha filha já foi modelo, tem outro estilo assim. Fui experimentando. Então acho que hoje, se eu posso dizer que é bem anarquista o meu estilo. É bem mesmo. Eu acho que às vezes não é tanto porque eu não
paro para pensar que eu vou Entendi. comprar. Entendi. Né? Então eu vou continuando com aquilo e pensar, mas eu podia ter uma coisa diferente. Aí vamos experimentar. E vários amigos consultores. Porque depois aqui em Florianópolis, né, 2 grandes amigos consultores de moda, né, de imagem. Então também eu acho que é bacana, né, esse papel do consultor de imagem, que no caso são amizades, né, a gente não são pessoas que estão trabalhando e tal, não estou fazendo um trabalho com isso, mas eles te fazem ousar às vezes. Bacana, sabe? isso é bacana. Ah, Carol, você podia usar assim. Eu, ai, será? E tu aceitar, né, Carol? Isso Que é bacana, aceitar também. Porque tem profissionais pra isso e às vezes eles dão aquele toque pra gente, né? Fica bom com a tua, né, com o teu cabelo, fica bom com o teu corpo. Coisas que a gente... Eu resisto um pouco porque eu sou meio de natureza rebelde, sabe? Assim, eu vejo isso. A gente sabe. E às vezes, por ter a natureza rebelde, você fecha espaços. Ah, não vou querer isso que estão me aconselhando, porque eu sou rebelde, né? É tudo um processo de autoconhecimento, né? Que é uma jornada, né, Carol? Que a gente vai se conhecendo ao longo, né, da nossa vida. A gente tá aqui pra isso, pra se curar, pra se conhecer e pra aceitar, né, o novo, tudo que vem. Eu acho que essa mensagem fica muito forte aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, né, Carol? Então, vamos finalizar esse vídeo falando um pouquinho sobre uma frase ou umas palavras que, para fechar essa história do se abrir para o novo. O que tu podia falar? O reciclar da vida, é profundo, né? Fala deixa uma frase pra gente aqui, Carol, que marca. Bom, eu não quero ter essa responsabilidade, assim, de ser uma frase, né, emblemática. Não precisa... Mas, olha, enquanto você estava falando, o que eu pensei? O nosso corpo, né, ele está se renovando todo o tempo. Tem um livro interessante do Deepak Chopra, que ele é um médico, né, e ele falava sobre os órgãos. Por exemplo, em quantos anos todas as células do estômago não são mais as mesmas. Então, assim, de 7 em 7 anos praticamente a gente já trocou todas. Então, a vida é assim, né? A vida é mutante todo o tempo. Então, eu acho que é muito importante dentro dessa cultura que tem o desejo mesmo, né, de criar percursos exatos, de te dirigir, você deve ir para lá, você tem que crescer assim, o seu trabalho tem que seguir esse rumo. A gente está sempre lembrando disso, né? Que nós somos um sistema vivo. E se a gente rebater isso para o plano afetivo, emocional, material, a gente tem uma possibilidade talvez de viver mais feliz. Verdade. Porque, por exemplo, eu faço julgamento de alguém. Ah, essa pessoa é muito assim. Aquela rigidez, né, ela faz mal para mim. Com certeza. A gente tem, obviamente, que avaliar, né, situações, pessoas, para a gente fazer escolhas. Mas quando eu julgo, eu separo, né, o outro de mim. Né? Eu crio, ou às vezes quando eu quero impor o que eu penso também. Então eu acho que se a gente lembrar que a vida é isso, né? É aquela coisa, você não entra 2 vezes no mesmo rio. Tudo que está à nossa volta. Tudo está mudando. Nossa, isso é muito forte. Você não entra 2 vezes no mesmo rio. Essa é uma frase. Muito boa a frase. Né? Então, Carol, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui. E sucesso para a tua carreira, para o teu caminho aí pela frente na autocura, ajudando as pessoas, fazendo com que todo mundo se torne um pouco melhor do que foi ontem. Obrigada, querida, e para você também. Eu gosto de desejar, assim, felicidade, né? Contentamento, pelo menos, né? Nas realizações, no caminho, nos projetos, nos sonhos. Isso. Porque sonhar também traz contentamento, né? Muito. Obrigada, Adorei. Carol. Um beijo, gente. Até a próxima.